Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo que pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo que pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como você percebeu, a liturgia de hoje pede que nós nos perdoemos uns aos outros. A primeira leitura, ela coloca 5 motivos que a gente deve perdoar as pessoas. Vamos ver os 5 motivos. O primeiro motivo: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Meus irmãos, se até os pagãos precisam controlar a raiva, controlar o ódio, quanto mais nós que nos dizemos cristãos. O rancor e o ódio, ele nos consome e ele vai ganhando espaço no nosso coração. Por vezes as pessoas se deixam levar muito pela raiva, que é menor do que o ódio, mas é perigoso. Pela raiva, muita gente, por exemplo, não tem no outro. Pela raiva, uma pessoa agride o outro. Pela raiva, muita gente morre no trânsito. Ali não há um ódio. O ódio, ele fixa, ele permanece. A raiva é uma explosão, é um momento. Muita gente vem e fala assim: Padre, eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Veja, até os pagãos devem controlar a sua raiva. Como o Pai disse, lógico que é mais grave o ódio. O ódio ele permanece. O ódio ele vai ficando no coração e vai querendo que a outra pessoa se dê mal, que a outra pessoa sofra, que a outra pessoa caia. Porém, se a gente não controla esses impulsos da nossa raiva, nossa mente também, vamos dizer, já foi, já falou, já agrediu, já machucou.
Nós vivemos numa sociedade em que é alimentado esse ódio, essa raiva. É só você sair em trânsito. O trânsito é um grande termômetro. Basta alguém fechar o outro, basta passar um sinal vermelho, basta roubar uma vaga, aquela pressa de um cortar o outro, de um querer ser mais esperto do que o outro. Então, facilmente a gente vê um termômetro da nossa sociedade ali no trânsito. As pessoas se transformam no trânsito. Mas aquilo, no trânsito, ele é só uma consequência do que já está no nosso coração. A gente é assim. A gente vive nesse bateu, levou. A gente vive nessas explosões de emoções. A televisão, o mundo, eles ficam pegando que a gente precisa demonstrar emoção. Nem sempre é assim. A raiva é uma emoção, como o Padre falou. E ela, de fato, olha que já foi. Muita gente, no ímpeto de raiva, matou o outro. Muita gente, com ímpeto de raiva, agrediu a esposa, agrediu o amigo, perdeu a amizade. A primeira frase é essa: rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-los. Então, se nós seguimos Jesus, seguimos o Evangelho, quanto mais. A segunda frase. Olha que frase, hein? Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor e pedirá severas contas dos seus pecados. É outro conceito que a gente tem de justiça. A gente acha que justiça é pagar da mesma moeda. A gente acha que justiça é o bateu, levou. Então, por causa que as pessoas não fizeram mal, a gente acha que dá o direito da gente de avançar com maldade também, com palavras, com agressões, com frases fora do contexto. Eu falo na cara, não fico disfarçando. É um modo de se vingar, é um modo de querer humilhar outra pessoa. A gente deve tomar muito cuidado com frases do tipo: bem feito, eu falei, eu sabia. E no fundo, como eu não consigo agredir a pessoa, se vingar da pessoa, eu uso dessas palavras para bater o caixão sobre ela. Mas olha a palavra: quem se vingar encontrará vingança do Senhor. A vingança, ela é pior ainda que a raiva, porque ela vai matando, né? Ela tem frieza, ela consegue ter frieza, ela fica fazendo memória daquilo que a outra pessoa fez de mal e fica esperando a oportunidade, esperando o momento para jogar na cara, para agredir, para se vingar. Todos esses pecados, eles levam, no fundo, lá a dureza do coração. A vingança e o tratamento que a gente dá à vingança, ele é um combustível à dureza do coração. A pessoa fica maquinando, matutando, pensando, só esperando a oportunidade. Entre os casais, tem que se tomar muito cuidado com a vingança, com palavras adormecidas, com atitudes adormecidas que depois, no momento certo, a outra pessoa joga na cara, a outra pessoa usa daquilo. Se perdoou, é ponto final. Se perdoou, acabou, não tem que trazer de volta. Quando você vai confessar, você diz os seus pecados, Deus nunca mais vai cobrar esse pecado. Só que a gente perdoa, mas a primeira oportunidade quer ser vingar, quer jogar na cara, quer humilhar a pessoa. Quem se vinga traz a vingança como ira de Deus para a própria vida. Terceira frase: perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Meus irmãos,
Jesus, aqui, Deus está condicionando o perdão dos nossos pecados, a capacidade da gente perdoar as pessoas. Está condicionando até a nossa vida de oração à capacidade de perdoar as pessoas. Como é triste isso, às vezes em comunidade, na paróquia, em que um não fala com o outro. Que oração que sofre para Deus? Em que, por causa de picuinha, por causa de disque, um fica sem falar com o outro fica cara virada, fica outro esperando dar o passo, fica um esperando o outro dar o passo, ninguém dá o passo, fica os dois ali picudo, as duas pessoas picudas. Que oração que sobe a Deus? Qual é o tipo de oração que sobe a Deus? Qual é a unidade dessa oração? O Padre estava sempre. Será que quando chegarmos no céu, vai dar para a pessoa ficar sem falar com a outra? No céu tem espaço para alguém ficar mal com o outro? Já tem que se acertar. Para que de fato tenha validade a nossa oração. Vocês lembram que Jesus fala, quando você vai levar o seu sacrifício até o altar, vai primeiro prostrar com o teu irmão. Muitas orações nossas são infrutíferas por causa da falta de perdão. Por causa de ficar um esperando o outro dar o passo. E isso dentro da comunidade, dentro da paróquia, dentro da família, vai envenenando, vai derrubando os alicerces de uma casa, de uma comunidade. E daqui a pouco começam os grupinhos, né? O grupo desse, o grupo daquele, seja na família, seja na comunidade, seja. Quarta frase. Se alguém guarda raiva contra o outro, olha que coisa. Como pode pedir a cura para Deus? Meus irmãos, o ódio, a falta de perdão, a raiva, adoece a alma, o espírito e o nosso corpo. Adoece a nossa vida espiritual, adoece a nossa psique, nosso psicológico, ansiedade, medo, atrelar a felicidade sua a outra pessoa. Eu vou lá na comunidade, de repente tem aquela pessoa que eu não estou falando com ela. Pronto, já ficou. Já não presta atenção direito na missa, já não presta atenção naquilo que eu estou vivendo ali, numa quermesse, numa festa. Eu fico preocupado com o que o outro está falando, por isso que adoece o nosso físico. Você sabe disso? Quantas vezes talvez você já ficou sem dormir porque ficava pensando numa coisa que aconteceu, em algo que a pessoa falou, ou em algo que você quer responder para aquela pessoa? Nos adoece fisicamente, de forma que como que vai pedir cura física a Deus, cura psíquica a Deus, cura espiritual a Deus, se a gente não perdoa as pessoas? Um veneno na alma que a gente vai alimentando e vai deixando que o demônio fica apertando. Quantas dores no nosso corpo é fruto de falta de perdão? Tem coisa que está lá atrás, tem coisa que está remoendo, ressentindo e não se liberta. A última frase é: pensa na aliança do Altíssimo e não leva em conta a falta alheia. Pensa assim, no Salmo foi dito assim: que o Senhor nos castiga, nos pune, mas não proporcional ao mal que a gente faz. Porque se for proporcional ao mal que a gente faz, ninguém persevera. Então, quando a gente olhar para a vida daquele irmão que nos agrediu, a gente precisa lembrar da aliança que Deus fez conosco, do quanto que Deus já nos perdoou. Faz o exame da própria vida. Fala para mim, se todos nós aqui, a gente não teria pecados capazes de mandar a gente no quinto dos infernos. Se todos nós aqui não temos pecados que são capazes de levar a gente na boca de Lúcifer, e Ele nos perdoou, com que direito, então, eu não perdoo as pessoas?
Por pior que uma pessoa tenha feito algo para você, essa pessoa não pode ir para o inferno. O ir para o inferno é desproporcional ao mal que ele fez. E o ir para o inferno é ficar sem Deus para sempre. E nada é pior do que isso. Então, até mesmo o seu pior inimigo, você tem que rezar para ele, para que ele não sofra dessa consequência. Se eu rezo por ele, se eu peço por ele, eu estou pedindo a minha própria cura, a minha própria salvação. Deus vai olhar para isso. O que não é o perdão? O perdão não é sentimento. Mas eu não sinto para perdoar a pessoa, eu não estou sentindo, e não sei o quê. O perdão não é sentimento. O perdão é uma decisão. No texto bíblico, você viu que falou assim, Jesus termina o texto dizendo assim, que o Pai fará o mesmo com aqueles que perdoarem seus irmãos, ou aqueles que não perdoarem de coração o seu irmão. Para nosso coração parece sentimento, mas na Bíblia não é. Coração não é lugar de sentimento na Bíblia. O lugar de sentimento na Bíblia são as entranhas. O coração na Bíblia é o lugar que se toma decisões. Então, perdoar o irmão de coração não é sentir, é tomar a decisão de querer o bem dele. É tomar a decisão de querer que ele se salve, de ir para o céu. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, o perdão não é esquecer. Na sua história, ele fez esse mal para mim, mas eu não esqueço. Você não vai esquecer, tem coisas que marcam a sua história. Quando você vai confessar, você conta os seus pecados. Deus te perdoa, mas Deus não esquece, Deus sabe tudo. Não é esquecer. O perdão é ressuscitar diante daquilo que a pessoa fez. Aquilo que a pessoa fez não pode me afetar mais. Não pode ficar. Eu não posso ficar escravo daquela palavra, daquele sentimento que aquela pessoa fez. Eu tomo uma decisão. Terceira coisa, o perdão de si mesmo. Que a gente vem com uma soberba escondida na confissão e diz assim: Padre, eu já confessei isso, mas eu não me perdoo. Isso é soberba. E veja só, o que é maior será? O sangue de Cristo ou o meu pecado? O que é maior será? O amor que Jesus tem por mim ou o meu pecado? Quando eu falo que eu confessei e eu ainda não me perdoei, eu estou falando que o sangue de Cristo não vale nada. E sou eu que me perdoo. Não sou eu. É o sangue dele que nos perdoa. É o sangue dele. Quando você chega lá e fala assim, Padre, eu fiz tal coisa, Jesus assume aqueles pecados para ele. E nunca mais ele vai cobrar. No dia do juízo, o demônio vai abrir lá o livrão, e vai ficar falando assim, ele mentiu, ele roubou, ele se prostituiu, ele faltou da missa, ele não sei o que, Jesus vai falar, acabou, tudo bem. Esses pecados aqui, eu já assumi. Ele foi lá e confessou, eu falei, dá aqui para mim. Eu já paguei isso para ele, isso aí. Nunca mais ele vai cobrar. É isso que a gente precisa entender. No dia do nosso juízo, a gente fazer de tudo para não apontar o dedo para ninguém. Para poder chegar lá e falar assim, Jesus, eu já perdoei essa pessoa. Assim como o Senhor me perdoou, eu também não perdoei essa pessoa. Eu também quero que ela vá para o céu, eu também quero que ela se salve. E por último, o perdão tem que ser rezar pelas pessoas que nos ofendem. Tem que ser. De novo, se não é sentimento, se não é esquecer, você coloca como obrigação sua de querer rezar por essa pessoa, de querer que essa pessoa vá para o céu. Algumas pessoas
talvez não dá para reatar por conta da distância, a pessoa está longe, a pessoa já morreu, às vezes porque a pessoa não quer. Para você só por quê? Rezar por essa pessoa, comungar por essa pessoa. No dia do seu juízo, de novo. Se você hoje, nessa missa, aproveitar e comungar para alguém que te fez mal, no dia do juízo vai aparecer isso. Vai aparecer que aquela pessoa te agrediu, te fez mal e você estava rezando por ela. Agora não se esqueça que a gente também machuca as pessoas muito. Que a gente também precisa de perdão. Então, se eu quero ter o perdão, eu preciso dar o perdão. Toma cuidado com a dureza do coração. Cremos, Pai.